Mas agora a gente vai falar um pouco que é necessário e que talvez bloqueia muita gente de realmente conseguir melhorar o seu desempenho na vaquejada. Porque, cara, eu estou apresentando isso para você começar a refletir sobre isso. Ou será que eu sei tudo que eu estou errando ou não na vaquejada? Será que eu estou consciente dos meus erros? Será que eu estou consciente que eu posso sim melhorar, eu posso ter um desenvolvimento muito melhor? Quando você começar a ficar consciente e entender e realmente dar importância para esses erros, você vai ver as carreiras de boi e você vai ver, pô, esse cara não organizou a carreira do boi, ele não controlou. Ele talvez não usou o ES para passar a volta, ele não usou o PPQ para sair de cela. E depois que você vê a primeira vez e você entende a importância, você não consegue desver. Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Desconstruindo a Carreira de Boi TV. No Desconstruindo a Carreira de Boi TV, a gente fala sobre estratégias e te ajuda a dar um caminho para você melhorar o seu desempenho na vaquejada e conseguir atingir 2 vezes mais valor boi ou prêmio. E se você não me conhece, eu sou Aécio Levi, eu ensino e ajudo vaqueiros aspirantes a conseguirem melhorar o desempenho e também chegar a atingir 2 vezes mais valor boi ou prêmio. E no episódio de hoje a gente vai falar realmente para o problema da maioria das pessoas que não conseguem melhorar o desempenho na vaquejada e lutam e parece que não saem do lugar para melhorar esse desempenho. Mas antes de começar, eu queria te falar o porquê que a gente está falando de desempenho, por que é importante você melhorar o seu desempenho na vaquejada. Então eu queria te convidar para uma jornada bem simples aqui, para você entender a situação atual da vaquejada na categoria aspirante. Eu sei que a maioria do meu público é iniciante aspirante. Eu queria que você entendesse como é que está o estado atual e por que é importante você melhorar seu desempenho na vaquejada hoje. Então, se eu analisar junto com você isso aqui, isso é um print das 3 últimas vaquejadas que aconteceram na categoria aspirante. Essa primeira aqui foi uma mais ou menos bem próxima, que é algumas semanas atrás, onde para dar prêmio foram necessários 5 rodadas. Ou seja, se você não colocou 4 bois na disputa, você não teve prêmio. Essa é outra, um pouco mais recente, mesma coisa, 5 rodadas. Ou seja, se você não colocou 4 bois na disputa, você não deu 4 rodadas, você nem se classificaria. Aqui é outra, para não ficar só nesses 5, né? 4ª rodada para a categoria aspirante, para classificar, ou seja, para você ganhar algum prêmio nessa corrida. Se você não colocou pelo menos 3 bois, você nem classificou. A gente está falando da categoria aspirante. Eu sei que você pode dizer, mas eu não corro essas corridas grandes, você está mostrando aí corridas bem maiores que não necessariamente eu vou. O fato é que, ano passado eu também observei bastante isso. E até para classificar nas corridas, ou pode dizer assim, campeonatos menores, circuitos menores, mais estaduais, regionais, você tem que colocar aí no mínimo 2, 3 bois para classificar. Aqui eu vou mostrar mais um exemplo de, na verdade, um aluno meu, que é bem recente, que para ele se classificar num bolão, não era uma corrida grande dessas que eu mostrei, ele teve que dar 3 rodadas para ele classificar no bolão. Então, eu acho que isso já dá uma ótima ideia da qual a situação atual que a gente está na vaquejada hoje. Eu quero interpretar isso junto com você. O que é que, quando eu olho para esses números, o que é que eu interpreto? O que é que isso me diz? Para mim é o seguinte, cara.
a média hoje é, se eu for para uma disputa e eu não colocar 3 bois de disputa, se eu não tenho habilidade de colocar pelo menos 3 bois numa disputa, a minha chance de ganhar algum prêmio é praticamente zero. Ou seja, se eu não tiver habilidade suficiente, se eu não tiver preparação mental suficiente, se eu não tiver com a minha mente afiada, com uma boa mentalidade, porque eu tenho certeza que esses 3 princípios são necessários para você rodar e rodar mais na disputa final. É um momento de mais expressão. É um momento que você vai correr esses 3 bois, não são qualquer 3 bois. São bois maiores. São bois com mais velocidade. Então, se você não tiver com essa habilidade de conseguir rodar pelo menos 3 rodadas de uma disputa, dificilmente você vai trazer um troféu para casa. E o que é que isso implica? Também, talvez, financeiramente. Pode dizer que talvez você não vá para uma corrida tão grande. Pode dizer que talvez seu gasto... Pode dizer que você é uma pessoa que vai 6, 8 corridas por ano. Pode dizer que você vai 8 corridas. Pode dizer que você tem uma média de gasto aproximada, que eu sei que é maior, talvez, na corrida, de R$ 1.200 para ir por corrida. Se você for 8 corridas e você não está com essa habilidade de colocar pelo menos 3 bois na disputa, você vai gastar aí de corrida no mínimo R$ 9.600. Então, o que é que meu desempenho implica? Isso. Vaquejada é só dinheiro? Não. É você ir 8 corridas e você ficar com aquela sensação horrível que você não é capaz. Mas agora a gente vai falar um pouco do que é necessário e que talvez bloqueia muita gente de realmente conseguir melhorar o seu desempenho na vaquejada. Eu vou te dar um pouquinho de história sobre isso. Na verdade, todos nós passamos por essa hierarquia que eu vou apresentar a vocês. Eu vou focar primeiramente na base dela, que é onde a maioria dos vaqueiros estão, a maioria dos vaqueiros aspirantes principalmente estão, e também a maioria, eu não vou dizer nem só dos vaqueiros aspirantes, acho que boa parte da vaquejada dos vaqueiros que participam ainda estão até na primeira fase, na base da base dessa hierarquia de competência, da chamada hierarquia de competência de Maslow, enfim, Maslow, como você quiser chamar, e é muito importante você saber disso. Caso contrário, primeiro acho que a base vai te dar uma ideia muito boa, para você começar a abrir seus olhos para isso. Se tudo que a gente passou sobre essas estatísticas e o que está acontecendo na vaquejada atual, talvez não tenha aberto seus olhos, que eu espero que sim. Agora, isso vai realmente te dar uma base muito boa do que é necessário. Isso vai te ajudar a, sem dúvida nenhuma, desbloquear o seu desempenho na vaquejada. Então, bora dar uma olhada nessa pirâmide aqui, nessa hierarquia. A base da pirâmide é a incompetência inconsciente. E você vai dizer, que danado é isso, Sérgio? Primeiro a gente vai focar nessas duas. Mas agora eu queria focar nessa primeira aqui. O que é essa incompetência inconsciente? A incompetência inconsciente é quando eu estou naquele nível onde eu nem sei, eu não sei que não sei. Que danado é isso, Sérgio? Imagina que qualquer habilidade, bora extrair até da vaquejada. Por exemplo, bora pensar até no ramo das finanças. Talvez você não saiba que existe um mercado
onde tem alguns ativos que são, na verdade, moedas que não são moedas que são governadas pelo governo, que ela é uma moeda descentralizada, tem uma parte de segurança e que não necessariamente é o governo que vai editar quanto tem dessa moeda, é uma moeda que tem uma certa escassez, ela tem uma quantidade limite. Estou falando um pouco de criptoativos aqui. Então pode ser que você nem saiba que existe essa modalidade de investimento. Você nem sabe que você pode aplicar isso. Por exemplo, uma oportunidade. Outro exemplo dessa incompetência consciente é que muitas vezes a gente nem sabe que a gente não está, provavelmente, escovando os nossos dentes da forma mais apropriada. E a gente está lá escovando errado e a gente, às vezes, enfim, tem problemas detalhes e a gente não tem ideia porque algumas coisas estão acontecendo, por exemplo, nos nossos dentes. Essa incompetência inconsciente, na vaquejada, é também a gente nem imaginar que existe formas de melhorar o que a gente está fazendo, ou a gente nem sabe que existe realmente uma técnica ou um método que pode me levar a melhorar o que eu já faço hoje na vaquejada. Então, essa fase da incompetência consciente é onde acontece, na verdade, as resistências. Por quê? O que é que acontece aqui? O cara está lá, está fazendo, e ele não consegue ver nenhum resultado palpável daquilo. Ele não consegue, por exemplo, que seja para a gente ganhar um prêmio, ou mesmo você vai dizer, cara, eu estou começando, eu talvez nem almeje um prêmio. Mas mesmo não almejando prêmio, você não consegue nem ter uma boa atuação. Só que você nem sabe o que você não sabe. Como você não segue uma técnica, um método, você não sabe o que está errado. Você nem quer abrir a sua mente para seguir uma metodologia ou uma técnica. Porque, cara, você apenas não sabe. E aí, eu estou apresentando isso para você começar a refletir sobre isso. Ou será que eu sei tudo que eu estou errando? Ou não, na vaquejada? Será que eu estou consciente dos meus erros? Será que eu estou consciente que eu posso, sim, melhorar? Eu posso ter um desenvolvimento muito melhor? Será que eu parei para analisar o que eu estou fazendo realmente? E qual o meu nível na vaquejada? Bom, isso é incompetência inconsciente. Por que você tem que entender e saber qual a importância de eu saber a minha competência consciente? Chances são que você não vai melhorar nada se você nem saber que você não sabe. Se você não parar e não saber, a vaquejada tem essas fases, eu tenho que fazer isso e isso bem na vaquejada para ter um desempenho. Cara, se você não sabe isso, como é que você vai melhorar? Se você não sabe nem quais são os fundamentos da vaquejada, se você nem sabe quais as execuções corretas, dificilmente você vai saber analisar algo que você está correndo, a forma que você está correndo. Então, bora dizer que você, beleza, eu aceito que eu não sei muito o que está acontecendo comigo na vaquejada, eu aceito que eu não sei o que está acontecendo com o meu desempenho na vaquejada e eu quero aprender. Beleza, você já deu o primeiro passo. Você está insatisfeito com o que está acontecendo, é isso que acontece. Você vê, não tem condição, eu fui 10 corridas e não ganhei nenhuma. Não está certo. Será que eu sou... Existe essa reflexão que as pessoas começam a destoar, achar que ele é diferente do todo. E que, cara, porque eu nasci não sei o quê, porque eu não sou filho de um vaqueiro, porque eu não nasci em cima do cavalo, eu não posso ter resultado. Cara, não existe isso. Se você souber o caminho, se você botar em prática, você vai melhorar. Se você aceitar isso, você vai passar
da primeira base, tá? Incompetência inconsciente, para a próxima, que é incompetência consciente. Então, bora voltar lá para você ter uma ideia. Essa incompetência consciente é o quê? Cara, você aceitou que você... realmente, eu não sei. Eu não estou nem sabendo o que é que eu estou fazendo. Aqui, a verdade é essa. Eu nem sei o que é que eu estou fazendo. Mas, eu acredito que tem um caminho. E agora eu vou seguir um caminho. E essa primeira vez que você entra na competência consciente, um dos sentimentos mais comuns, o que mais acontece aqui, é o cara dizer: eu acho que eu estou regredindo. Eu acho que eu estou regredindo. Essa é a frase mais comum nessa fase da incompetência consciente. O que é incompetência consciente? Cara, antes você fazia ou corria boi sem saber realmente o que estava fazendo. E antes você não era capaz, você não tinha nem a consciência de saber quais eram os erros. E agora você passou para outro nível. Você agora está consciente do que seria uma referência, um modelo, uma forma correta de executar. E agora, logicamente, primeiro, você vai começar a identificar seus erros, que antes você não conseguia identificar seus erros. Esse é um exemplo de uma coisa muito comum que acontece com meus alunos, por exemplo. Quando eles começam a implementar as técnicas de fundamento, técnica da vaquejada em si, de aplicação do movimento, de preparação mental ou de afinamento, uma das primeiras reações é isso. Eu acho que estou regredindo. Porque eles veem a referência, qual seria a forma ideal, correta de executar, e aí eles começam tentando executar, e eles não executam, e eles acham, enfim, o que é normal, você não vai adquirir uma habilidade motora em 1, 2 dias, em uma semana, dificilmente não. E eles começam com essa fase inicial, eu acho que eu estou regredindo. A evolução dessa fase, eu acho que eu estou regredindo, é a seguinte: eles começarem a perceber os erros. Ou seja, eles não percebiam antes, porque eles não sabiam nem o que eles estavam errando. Eles não tinham nem consciência que eles não sabiam, que é a incompetência inconsciente. Então, na incompetência consciente aqui, eles nem sabiam que eles não sabiam, aqui. E aí eles passam para essa fase da incompetência consciente, onde agora ele vai tentar executar de uma forma correta, ele vai achar que ele está regredindo, porque é normal, ele vai tentar executar uma coisa de uma forma um pouco diferente, tem uma referência, tem um ideal, ele tem um norte que vai fazer. E a segunda é ele começar a analisar os próprios erros. Então isso é uma coisa muito comum que acontece na incompetência consciente. Ele já vai começar a observar os erros dele. E isso é uma fase muito importante, porque isso entra num ciclo de um ciclo de Kolbe, mas, enfim, aqui eu não vou entrar nisso. É um pouco que a gente tem nos costumes na carreira de boi, mas ele entra nesse ciclo de feedback, ou seja, ele primeiro vai receber feedback, até na incompetência inconsciente. Ele vai ter uma referência na incompetência consciente, ele vai tentar executar. Lógico que vai levar um certo tempo para ele adquirir essa nova habilidade. Ele vai começar a implementar isso, não necessariamente ele vai implementar da forma correta, ele pode até afetar um pouco o desempenho dele, porque ele vai estar tentando fazer algo diferente, mas que no longo prazo vai dar muito mais resultado para ele. E aí depois ele vai, aqui no começo ele vai receber o feedback, na verdade, então ele vai cada vez ganhar essa consciência do que não está indo certo, do que não está realmente funcionando. Ele vai ajustar e aí depois ele vai passar para a próxima fase, onde ele mesmo consegue enxergar os seus próprios erros. E aí, para que isso tudo? Cara, aqui ele realmente desbloqueia o desenvolvimento dele. Ele começa a ter cada vez mais autonomia. E ele vai entender
um dos grandes problemas de você nem saber da incompetência inconsciente, um dos maiores sentimentos das pessoas que estão aprendendo é achar que você é incapaz. Mas, cara, se você, primeira coisa, você realizou que não está bem, você vai seguir algo para você melhorar. Você tem que saber que no começo vai ser difícil, que é a fase mais difícil, é o começo. E se você não realmente botar em prática, se você não tiver nessa consciência que você não sabe, você vai achar que você é o problema. Como muitas pessoas aí chegam pra mim, cara, que eu não sou filho de não sei o quê, que eu não nasci em cima do cavalo, que eu não tenho jeito pra vaquejar. Não, filho de Deus. Se você está começando, principalmente em habilidades motoras ou preparação mental que a gente não é ensinado, não é praticado, é algo realmente diferenciado para quem quer ser um competidor diferente, não necessariamente você vai saber isso. E principalmente se você tocou muito pouco nisso. Vai ser difícil, vai ser quase imperceptível o seu progresso. Porém, se você já tivesse consciência, a sua chance desse sentimento de dominar e você, ao invés de continuar colocando os seus esforços para você melhorar e você parar, se você não souber, a chance é você não colocar mais esforço, porque você vai dizer, pô, coloquei o esforço, não saiu nada. Mas se você não tivesse consciência que, cara, eu nem sabia o que eu estou fazendo, agora eu sei, e preciso de um tempo para passar dessa fase, se você não souber, a chance é que você vai parar. Você não vai colocar nenhum esforço. Porém, você tendo essa consciência, a chance de você continuar motivado, continuar trabalhando, direção de passar desse primeiro nível para o próximo nível, é muito grande. Porque, cara, você reconhece. Realmente, eu não sei. Eu estou no começo do começo. E não tem outra alternativa. Tem até um livro, Zen Mind, que ele fala: não existe outra alternativa para o iniciante, a não ser praticar. E para mim, isso é uma das maiores verdades do mundo. Cara, se você está no começo, não existe outra alternativa para você que não seja praticar. Você tem que praticar. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nesse ponto agora, você está, pelo menos, tendo a consciência que talvez você nem sabe o que é que você não sabe. E com essa consciência, eu espero que você tenha visto a oportunidade, que existe oportunidade sim de aprender a vaquejada. Existe a oportunidade de seguir sim metodologias que vão te ajudar nesse progresso contínuo, ou seja, você vai continuar realmente melhorando a vaquejada, você vai ser, vamos dizer assim, capaz de conseguir dobrar o número de valeu-pois, dobrar o número de prêmios, porque se você não abrir o olho para isso, a verdade é o seguinte: você só vai estar lá contribuindo com o prêmio para os promotores da vaquejada. Se você, botando por baixo, se você não consegue colocar 3 bois na faixa da disputa, provavelmente você não vai trazer nenhum troféu. Até nas corridas menores. Até nas corridas menores. E eu sei que para muita gente o troféu seja um grande objetivo agora. Eu sei que para muita gente que está iniciando, talvez nem seja esse troféu. Talvez seja só aquela vontade de conseguir ver um bom vídeo, uma boa foto, ou até a sua satisfação mesmo de correr bem. Mas, cara, se você não parar e fazer autocrítica e ver que você não sabe o que está fazendo, você nem sabe o que você está errando, você vai ficar, na verdade, preso nessa primeira. Você vai ficar preso nessa base aqui da pirâmide. Da incompetência inconsciente. E bora parar de vir com aquela historinha que vaquejada é meu hobby, aquela conta de Romeu e Julieta. Ah, vaquejada é meu hobby, se eu perder não tem problema, vaquejada tem todo domingo. Bora ser sincero,
Quem é que gosta de vaquejar? Correr bem. Perder o dinheiro. Depois chega em casa e vai escutar coisas da mulher. Pra quem é mulher, vai escutar coisa do marido. Vai escutar coisa do filho. Vai escutar coisa da família. E não tem nem o prazer de olhar pelo menos uma foto ou um bom vídeo. Que hobby é esse? Que não traz satisfação nenhuma. Que hobby é esse? Então, eu espero que vocês abram o olho, passe e saia dessa incompetência inconsciente. Não feche os olhos não para uma oportunidade que é para você melhorar. E saiba que quando você evoluir dessa fase, chegar na incompetência consciente, vai ser difícil. Você vai achar que está regredindo. Mas não existe outro caminho para quem está aprendendo qualquer coisa na vida. Não existe outro caminho. Eu vou dar uma dica aqui para você começar a, vamos dizer assim, entender um pouco do que pode acontecer nessas fases. A primeira fase é o seguinte. Cara, é muito difícil que algo hoje alguém não tenha pensado de uma forma melhor, ter pelo menos estudado, coletado suas experiências, observado em outros e tenha criado de uma forma melhor, mais fácil, mais rápida e segura. E que tenha gerado realmente técnica ao redor disso. Isso vai ser incompetência consciente. Independente do que você está fazendo, até na vaquejada, ou treinamento de cavalo, ou coisa que você quer melhorar, talvez, dentro do seu cavalo, que eu acho que não deve ser o seu objetivo. Se você corre para crianças iniciantes, deve realmente começar a focar em melhorar você. Mas chegou na incompetência consciente, quando você vai lá, vai começar a achar que está regredindo, eu quero que você se pergunte, será que eu estou regredindo ou será que agora eu estou observando coisa que eu não via? Sabe aquela sensação quando você compra um carro, ou compra um carro de certa cor e você começa a enxergar isso em todo lugar da cidade, ou você começa a prestar atenção? Não é porque não tinha esses carros na cidade, é porque para você, aquele carro, depois que você comprou, adquiriu, ou deu uma volta, talvez, alugou um carro, ele está, vamos dizer assim, com um peso de maior importância na sua mente. É a mesma coisa com esse erro. Quando você começar a ficar consciente e entender e realmente dar importância para esses erros, você vai ver as carreiras de boi e você vai ver, pô, esse cara não organizou a carreira do boi, ele não controlou. Ele talvez não usou o ES para passar a volta, ele não usou o PPQ para sair de cela. E depois que você vê a primeira vez e você entende a importância, você não consegue desver. O fato é esse. E eu acho que isso que você tem que reforçar cada vez mais na incompetência consciente. Quanto mais você dá importância, ficar frisado, relevante na sua mente, mais chance de você entender que, cara, eu tenho essa referência, eu consigo perceber, eu vejo a importância, eu consigo até ver em mim, consigo ver até nos outros. Agora, o fato é eu procurar uma técnica e aprender a desenvolver isso. Por quê? Se você não melhorar o seu desempenho, você acha que se você ficar na mesma fase que você, se você responder sim para mim, aí tudo bem, talvez você esteja ok para aspirante, para a categoria aspirante. Se você, no nível que você está, você consegue ter autoconfiança de ir para qualquer corrida grande e dar 3 ou 4 rodadas na disputa sem errar, aí talvez você esteja ok para realmente correr na aspirante. E se você quiser permanecer pro resto da vida na aspirante e quiser melhorar, ok. Você pode talvez nem atentar para isso. Mas se a resposta for não, se você não consegue ter essa confiança, você sabe que vai dar 3, 4 rodadas, uma boiada muito mais forte, para poder classificar e levar o troféu, a gente abre o olho para incompetência consciente, porque provavelmente você está nessa pirâmide, você está nessa fase e você tem uma grande oportunidade
de sair dela e desenvolver cada vez mais rápido. E com isso, eu vou revisar aqui o que a gente falou hoje. Hoje a gente deu um panorama da situação atual na categoria aspirante. Eu peguei 3 últimas corridas desse ano, 2002, onde, na verdade, apenas classificou, ou seja, deu pelo menos um troféuzinho para você, depois que você deu pelo menos 4 rodadas. Ou seja, se você nem colocou 3 bois, você não levou prêmio. Teve mais 2 aqui, que foram 5 rodadas. Ou seja, se você não rodou pelo menos 4 rodadas, você não colocou pelo menos 4 bois, você não conseguiu nem levar um troféu para casa. E aí, porque talvez você esteja vendo a transmissão, o nome das corridas, você vai dizer, cara, e aí, eu não corro essa corrida. Beleza. A gente viu que um aluno meu, em um bolão, lá do Ceará, ele teve que dar 3 rodadas para ele classificar e trazer um troféu para casa. Então a gente botou até por baixo. Cara, se eu não consigo dar pelo menos colocar 3 bois na disputa, eu tenho uma chance mínima de levar pelo menos um troféu para casa. E provavelmente, se eu estou nessa fase, eu tenho muita, mas muita oportunidade de melhorar meu desempenho, de realmente trabalhar para conseguir 2 vezes mais boi. Provavelmente você está nesse nível. E, cara, a gente fez a interpretação no médio do que eu vejo que as pessoas correm. Um vaqueiro aspirante vai correr em média de 8 a 12 corridas por ano. E, cara, se você está no médio por baixo, eu sei que às vezes vai ser maior, vai ser menor, dependendo de onde você está, qual o tamanho das corridas que você está correndo, mas pode ser que você tenha 1.200 de gasto por corrida. Se você for de corridas, você vai poder reservar isso aqui. Se você não tem um desempenho, uma habilidade para colocar 3 bois na disputa, você vai reservar esse dinheiro aqui para você realmente dar para as pessoas que estão realizando a disputa, a vaquejada. Porque a sua chance de ganhar vai ser mínima. Como é que você pode resolver isso? Você vai usar a pirâmide de Maslow de competência. Essa hierarquia vai te ajudar a entender que, primeiro, provavelmente você nem sabe o que você não sabe. E você nem sabe que provavelmente existe uma metodologia ou técnica que pode ser aplicada na vaquejada. E provavelmente, se você já abriu a mente para isso, você pode estar na segunda fase, que é a incompetência consciente. Ou seja, você vai começar antes você nem sabia os erros que você cometeu. Você vai começar agora a perceber os erros que você comete. E você vai começar a achar que você está regredindo. Mas não, na verdade isso é uma fase necessária. Isso é uma coisa que vai ajudar o seu ciclo de feedback, vai te ajudar a desenvolver cada vez mais. Então, esse é o vídeo de hoje, mais um episódio do Coach na Carreira Boa TV. Eu espero que tenha te ajudado muito, tenha aberto sua mente e que você continue agora procurando mais informação, aceite que a vaquejada é necessária, a evolução, a gente viu o nível de competitividade que está hoje e te desbloqueie para você realmente melhorar na vaquejada. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, eu convido você para compartilhar esse vídeo com algum amigo que corre vaquejada que você quer ajudar. Bora formar essa comunidade de vaqueiros que estão fora realmente da média de qualidade, estão acima da média. Então eu convido você a participar disso, dê o seu like, compartilhe com eles, se inscreva no canal, que aqui só vai ter realmente bons conteúdos, dando estratégia, caminhos, como você resolver obstáculos para desenvolver a vaquejada, melhorar seu desempenho e conseguir 2 vezes mais. Valeu, boi ou prêmios. E até isso. É isso pro vídeo de hoje. Até mais.